Hoje nós estamos aqui na Oncominas, em Pouso Alegre, para a gente conversar sobre um tema muito importante para você, mulher, e também para os homens também, mas a maioria desse tema é voltado para as mulheres, que é o mês Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama. E a gente está aqui sendo recebido aqui na Oncominas pela doutora Priscila Furtado, a médica da vida, que hoje está aqui com a gente para falar desse tema importante, que é a prevenção ao câncer de mama, que é o Outubro Rosa. Doutora, é um prazer recebê-la aqui novamente. O Outubro Rosa é um tema em que tudo se veste de rosa, tudo se transforma em rosa, para orientar as mulheres sobre a prevenção, né? É sobre prevenção, mas é também sobre o diagnóstico precoce, é para chamar a atenção das mulheres a respeito do autocuidado, como que isso influencia na vida e na chance de cura, né, daquelas mulheres que adoecem. Então ele é muito mais amplo do que as pessoas imaginam. E apesar de ser rosa, todo mundo faz essa associação, é só das mulheres. Falo, gente, ele é rosa, mas ele não é só das mulheres. O que você colocou a respeito dos homens é muito importante, porque todo homem tem uma mulher na vida, né? Uhum. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Então são mães, são tias, são filhas, esposa. Então os homens também podem participar, podem ajudar e lembrar também que eles não estão livres, né? Quando a gente fala do câncer de mama e pensa no Outubro Rosa, as pessoas fazem essa associação como se fosse uma doença exclusiva das mulheres. Não é exclusiva das mulheres, mas é muito mais frequente nas mulheres. Então, a cada 100 mulheres com câncer de mama, nós vamos ter somente um caso em homem. Por isso que ele é rosa. Mas lembrar que pode acontecer em homens também. Doutora, o que as mulheres, né, devem ficar atentas a sintoma? Porque o câncer de mama, ele aparece um sintoma, né? Ele aparece o sintoma, Lucas, mas é importante a gente lembrar que de cada 10 casos, a grande maioria, vamos por aí uns 7 a 8 casos, têm potencial para serem diagnosticados antes de qualquer sintoma aparecer. Só uma pequena porcentagem realmente vai escapar dos exames de rastreio e aí a mulher vai descobrir através de um sinal ou sintoma. Os principais sinais ou sintomas são um nódulo na mama, um caroço, né, ou um endurecimento, pode ser uma saída de secreção pelo mamilo, geralmente uma secreção que a gente chama de serossanguinolenta, ela parece água de rocha. Pode ser também um caroço na axila, às vezes elas esquecem disso, que a axila também pode ser um dos indícios. Alterações na pele, então a pele fica avermelhada ou a pele com um aspecto de casca de laranja. Isso podem ser sinais e sintomas. Lembrar que não é porque apareceu um nódulo na mama que isso é câncer de mama. Não, isso precisa ser investigado, né? Nem todo nódulo é câncer. Doutor, e para as mulheres que estão acompanhando nosso programa, a gente sempre fala essa orientação, essa conscientização, e assim, existem muitas dúvidas nesse sentido, e geralmente nesse espaço é que elas acabam tendo essa conscientização. Quando que a mulher deve saber, tipo, eu preciso fazer o exame de mama, eu preciso fazer o toque, como que, a partir de que idade? E existe ainda aquilo de genética, a pessoa que teve uma família, alguém tem uma proporção maior de casos? Olha, uma ótima pergunta, porque muita gente ainda pensa que todo câncer é genético, e na verdade não. De novo, mais uma vez, de cada 10 casos, 7 a 8 serão esporádicos, uns 2 ou 3 serão genéticos. Então, a grande maioria ainda é esporádico. Então, não tem tanto essa correlação com a genética. E com relação à prevenção e diagnóstico precoce, essa é a grande mensagem do Outubro Rosa. São duas coisas que a gente tem que trabalhar no Outubro Rosa. Primeiro, a necessidade do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento tem que começar desde a infância. A mulher precisa conhecer o corpo dela, por quê? Porque a partir do momento em que ela percebe uma alteração, algo diferente, algo que não é normal, que não acontecia antes e agora começou a aparecer, ela precisa saber o momento de procurar ajuda. Ela precisa saber que, opa, isso não era assim e levantar esse sinal de alerta, por quê? Por causa daquele dado de que de cada 10 mulheres, se a gente tem aí em torno de 2 ou 3 que vão diagnosticar através de um sinal ou sintoma, ela precisa ter esse autoconhecimento, que ela é a única pessoa que vai perceber primeiro. E a segunda questão
são os exames de rastreio, e isso é muito importante. Por quê? Porque o exame de rastreio, e a gente está falando principalmente aqui da mamografia, existem outros exames, ultrassom, ressonância, mas tudo começa com a mamografia. Então, o exame de rastreio, a mamografia, ele precisa ser feito a partir dos 40 anos. Essa é a regra geral. Mas existem aquelas situações, os seres humanos não são todos iguais, então existem aquelas situações em que você pode precisar de uma indicação diferente. Então, por exemplo, quem tem um histórico familiar muito importante de câncer de mama, principalmente mãe ou irmã. Vamos supor, se a minha mãe tivesse tido um câncer de mama aos 40 anos, opa, ela teve um câncer de mama jovem, eu, como filha, teria que começar o rastreio 10 anos antes, então eu teria que começar aos 30, entendeu? Então, isso é importante. A gente precisa que as mulheres façam esse acompanhamento médico até para ter esses ajustes. Então, lembrar que a regra geral é a partir dos 40 anos, todo ano, e esse ano a gente tem uma informação importante, por quê? Porque antigamente pelo SUS era a partir dos 50 e a cada 2 anos. E agora foi liberado, né? Houve essa alteração, aí foi liberado pela ANS, Ministério da Saúde, todo mundo envolvido, e a partir de agora nós temos esse acesso para todo mundo. Então, assim, não tem desculpa, né? A gente precisa que essas mulheres façam os seus exames, que tenham esse cuidado, porque isso salva vidas. E por que é que isso salva vidas? Quem faz o rastreio tem uma chance muito maior de diagnosticar no começo. Então descobre muitas vezes antes de ter qualquer sinal ou sintoma. Tá lá, a doença tá lá e ela nem sabe, ela ia levar meses, anos às vezes para descobrir e o exame detecta. E se o exame detecta no começo, a chance de cura é altíssima. É uma doença potencialmente curável. Então, quando a gente perde uma vida para um câncer de mama, isso é muito frustrante, porque geralmente a gente perde pro tempo, sabe? Pela demora do diagnóstico. Existe aquele medo da mulher, tipo assim, eu vou perder a mama, vou ser mutilada, a mulher tem essa preocupação? Existe, isso faz parte, isso é algo que a gente também tem que trabalhar, mas eu vou te falar que o que mais atrasa o diagnóstico é a falta do olhar, que a mulher ela não tem um olhar para ela mesma. Então, a gente vive numa cultura em que a mulher, desde pequenininha, ela aprende a cuidar do outro. Ela tá sempre cuidando, né? De uma bonequinha, do bebezinho. E ela leva isso pra vida. Então, ela cuida do marido, ela cuida do pai que adoeceu, da mãe que adoeceu, da tia, da vizinha, do periquito, do papagaio. E ela vai deixando os exames dela de lado. Às vezes, ela até percebe que tem uma alteração, e essa é a minha rotina no consultório. Ela percebe que tem uma alteração, mas, doutora, eu acabei deixando pra lá, porque eu tinha tanta coisa para fazer. Quer dizer, deixou em segundo plano a saúde. Exatamente. Então, e sempre que eu faço alguma palestra, que eu converso com as mulheres, elas se identificam com isso. É assim, a grande maioria se identifica com essa questão e fala, nossa, doutora, isso que você falou realmente acontece comigo e agora eu vou me colocar em primeiro lugar. E olha que interessante, ela vai se colocar em primeiro lugar por quê? Porque ela entendeu que se ela não cuidar da saúde dela, ela não vai cuidar da saúde dos outros. Quer dizer, então ela está sempre preocupada no conjunto. Ela está preocupada ela é preocupada no conjunto, entendeu? com todo mundo. E dentro desse contexto, doutora, quem está acompanhando a gente, vendo esse bate-papo, que dica, que orientação que você deixa para essa pessoa? Aprenda a se colocar em primeiro lugar. Por quê? Porque é isso que salva vidas. A gente acha que o que salva a vida é o tratamento, mas na verdade a vida começa a ser salva naquele momento em que você a coloca como prioridade. Cuidar da saúde, fazer o exame na época certa, não é uma obrigação, não é um problema, não deveria ser uma dificuldade. É isso, deveria ser a prioridade, porque isso é um cuidado, isso é um olhar que você tem para você, para o seu corpo. O seu corpo é o templo da sua alma. Então, por que não colocá-lo em primeiro lugar, não cuidar dele para que ele dure bastante e para que ele possa usufruir da vida, celebrar a vida, né? Então, tirar desse lugar da obrigação e trazer para esse lugar do cuidado. E para vocês que são homens e estão nos ouvindo, eu já tive muitas situações em que às vezes é um filho, é um marido, é um pai
que vira e fala assim, ó, já fez seus exames? Às vezes, alguém de fora dá um toque, acende aquela luzinha, sabe? A pessoa desperta. Então, você também pode ajudar. Nós todos juntos, quantas vidas poderiam ser salvas? Para você ter uma ideia, nos países desenvolvidos, a gente tem uma chance de cura que gira em torno de 84%. Ou seja, de cada 100 mulheres com câncer de mama, 84% são salvas. E nos países em desenvolvimento, essa taxa cai para menos de 50%. Quer dizer, mais da metade acabam falecendo pela doença. Então, poxa, se você está numa situação de acesso, de informação hoje, com internet, com tudo, por que não salvar essas... A gente precisa atingir, a gente tem que se inspirar nesses países desenvolvidos e tentar atingir isso. E para atingir isso, esse cuidado começa dentro de casa, começa com a gente. a gente falou lá no comecinho, eu falei do caso de homens, é um caso bem menor, uma proporção bem menor, mas o homem tem que ficar atento a que tipo de sintoma? Os mesmos sintomas, né? Um endurecimento, um caroço na mama, saída de secreção. Não citei no começo, mas a inversão do mamilo também. Tem gente que já tem o mamilo invertido, isso é normal, sempre foi assim, não é um problema. Mas se esse mamilo inverte, de repente ele era de um jeito e ele mudou, isso também pode ser um sinal. As alterações de pele, a vermelhidão, é a mesma coisa, não muda nada, ele tem que ficar atento. Então, tá vendo? Hoje, esse nosso objetivo aqui de estarmos aqui é para falar para você da importância do Outubro Rosa. O Outubro Rosa, você vê aí prédios, casas, né, pintados de rosa, clínicas. Por quê? Para orientar a importância da prevenção. A doutora Priscila falou aqui que em países desenvolvidos, mais de 80% das mulheres que têm câncer de mama, elas são curadas. E na nossa região, no nosso país, 50%, mas vamos dizer 50%, está faltando ações como essa aqui, né? Que a gente está incentivando cada vez mais, a Oncominas incentiva, e que as pessoas abram a sua mente, né, doutora, para que é importante. E outra, as clínicas postos de saúde, UBSs, nesse mês de outubro, elas facilitam o acesso aos exames, né? Facilitam. Você sabe que eu tive uma situação de uma pessoa que comentou o seguinte, ela falou assim, nossa, eu nunca tinha feito uma mamografia, nunca tinha procurado, mas um dia a agente de saúde foi na minha casa e marcou para mim uma consulta. Eu achei aquilo ela achou aquilo tão diferente, tão importante, né? Você conseguiu uma consulta médica, que ela foi. Pois nessa consulta foi iniciada a propedêutica, né? Os cuidados, solicitaram os exames de rotina e descobriu um câncer de mama super inicial. Ela tratou só com cirurgia, 5 sessões de radioterapia, super bem, ótima e agradecida pela vida e por essa agente de saúde. Então, esse trabalho de formiguinha que muitas vezes não é visto, ele é de uma importância absurda. É aquilo que a gente falou. A gente não quer salvar a vida lá na ponta, a gente precisa começar a salvar aqui, no dia a dia, na rotina, nesse cuidado do agendamento da consulta, do agendamento dos exames, realizou o exame, leva o exame no médico, porque tem gente que às vezes faz e deixa guardado. Faz o exame e deixa guardado. Então, se o seu exame está aí guardado, tira ele da gaveta e leva para que alguém veja, né? Tá vendo, gente? Essa é a importância desse momento Outubro Rosa, de esclarecer a você que está acompanhando, você também marido, filho, pode orientar sua mãe, orientar sua avó, sua tia, para que procure um posto de saúde mais próximo, que faça os exames, tá um acesso fácil para que todos tenham aí. A prevenção é o melhor remédio sempre, né, doutora Priscila? Com certeza, e é o que salva vidas. Então, para a gente encerrar, sua mensagem para os nossos telespectadores. Olha, que essas mensagens do outubro não fiquem só em outubro. Que a gente leve isso por todos os meses, todos os dias da nossa vida. Que o cuidado comece nos exames, mas que ele se estenda para a sua alimentação, para a sua rotina, atividade física, durma bem, viva bem, faça o que você gosta. Escolha no dia a dia tudo aquilo que faz bem para a sua saúde. Porque construindo e cuidando da saúde, mesmo que você adoeça em algum momento, você vai passar de uma forma muito mais tranquila por essa fase difícil. Doutora Priscila, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada a vocês. E a gente agradece a sua companhia, a sua audiência.